experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer comigo? Diga boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me coloco na disposição para falar a igreja. Amados irmãos, nós temos 34 minutinhos aí. Vamos esforçar um pouco para tentar passar algo que o Espírito já passou no meu coração. Então, preste atenção aqui. Quer vontade para dar glória a Deus, aleluia, amém? Quer vontade para adorar. Eu não aceito que ninguém perturbe você. Amém? Alguém está ficando você, caramba, eu estou adorando. Depois do culto se fala, depois do culto começa qualquer outra conversa. Agora, peço de novo Jesus. Ouve a palavra do Senhor. Amém? Tem algum celular aí ligado que está no silencioso? Bota no silencioso, por gentileza. Se você quiser, se você puder, claro, tá? Estou pedindo assim, mas é um pedido gentil que eu faço. Para que não possa incomodar, tirar atenção, barulho, né? Desse momento aqui, que é o momento da gente ouvir a voz de Deus. Sem mais delongas, o texto, a narrativa do texto que nós lemos, capítulo 2 de Romanos, Paulo está tratando, na verdade, de acordo com o seu contexto. Nesse texto, ele vai tratar da conclusão de um assunto que ele aborda usando 11 capítulos, a partir do capítulo 1 até o capítulo 11, porque o 12 é o fechamento prático, tudo aquilo que ele está ensinando, abordando, amém? Então Paulo vai tratar de um assunto muito específico. Quando você lê o início do texto, no capítulo 12, você já vai perceber qual é o assunto. O assunto é as misericórdias de Deus. Diga comigo, as misericórdias de Deus. Ele vai usar 11 capítulos para tratar desse assunto de forma minuciosa, detalhada, específica, abrangente, exaustiva. Porque Paulo ele quer que o povo entenda a grandeza desse atributo muito pessoal de Deus, muito particular, mas que também ele transfere para as nossas vidas. É por causa dessas misericórdias que nós estamos aqui. Isso aqui é um retrato das misericórdias de Deus. Lembra quando nós estávamos aqui? Quando aonde nós estávamos? As misericórdias nos trouxeram para cá. Fez essa obra de ser nascida, gerada pelo poder do Espírito Santo. Então é esse o tema que Paulo aborda no capítulo 12. E ele vai explicar isso no capítulo 1 ao versículo 2, de forma assim introdutória, para os irmãos entenderem. Ele fala sobre a depravação total. Capítulo 1 ao versículo 2. E Paulo insere dois povos. Ele insere que essa depravação total está incluída os judeus, mas também todos os povos gentios. Todos aqueles que não faziam parte de Israel, digamos assim, do povo escolhido por Deus. E Paulo diz que a ira de Deus está sobre tanto os judeus quanto os gentios. Capítulo 1 e capítulo 2. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer que Deus, embora houve essa depravação total, incluindo os judeus e gentios, Deus trouxe uma solução para resolver isso. Diga amém? Amém. Ele revela que Deus enviou Jesus. Aleluia. Enviou o verbo vivo, o verbo de Deus se manifestou. E que através do seu sofrimento e de sua morte, não só isso, mas de sua ressurreição,
partir do versículo, capítulo 6, ao capítulo 8, ele vai falar agora de nossa santificação. Porque através da santificação, ele vai nos trazer o perdão de Deus. O perdão de Deus que vai nos levar agora a viver uma novidade de vida. Porque evangelho é isso. Amém? Porque comigo o evangelho é novidade de vida. É mudança. É transformação. Isso é evangelho. E Paulo vai estar explicando a partir do versículo 9 ao capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai falar de nossa eleição. E ele vai começar a explicar que todo plano de salvação não foi algo surpresa para Deus. Não foi algo que Deus inventou na hora em que o homem pecou. Não foi algo que Deus criou assim de repente, não. Foi algo pré-determinado. Antes da fundação do mundo, ele já havia planejado todas as coisas. O profeta Isaías, ele vai conferir isso. No capítulo 53, quando você lê com calma, quando você lê com atenção, você percebe que a partir do capítulo 53, verso 1, ele vai falar sobre o Messias, como o Cordeiro de Deus, que veio e se sacrificou. Mas todos os verbos que ele vai usar estão no passado. Ele foi ferido. Ele sofreu. Ele padeceu. Amém? Ele usa esse verbo no passado como se o Cordeiro já tivesse vindo e se sacrificado. Ou seja, ele revela que Deus, na sua presciência é um atributo somente de Deus. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. É algo não surpresa para Deus, é algo que já está diante de Deus. E o profeta revela exatamente essa realidade aqui. Esse plano de salvação já estava no coração de Deus. Aqui, no capítulo 12, ele traz o fechamento. Ele fecha o seu raciocínio, a sua sistemática, a forma que ele traz para que o povo entendesse quão grande é e a totalidade, a multidão das misericórdias de Deus, a grandeza das misericórdias de Deus, de maneira que essas misericórdias nos alcançaram. Ele conclui aqui dizendo agora não como uma teoria, não apenas explicando, mas ele traz agora esse conhecimento teórico de informação acerca da grandeza da misericórdia de Deus para a prática da vida existencial. Ele agora vai dizer: agora que você sabe de tudo isso, ponha em prática as misericórdias de Deus. Glória a Deus. Ele vai agora dizer que por causa das muitas misericórdias, por causa das muitas misericórdias de Deus, por causa dessa totalidade, dessa múltipla grandeza de misericórdia infinita de Deus, assim também ofereçam a vida de vocês nessa mesma totalidade, com essa mesma expressão. Amém, irmão? Use essa totalidade, use essa múltipla grandeza de misericórdias infinitas de Deus através da vida de vocês, expressando com um ato de gratidão, vivendo a vontade dele aqui enquanto vocês vivem. Quem pode dizer amém? Amém. Essa é a conclusão do que o apóstolo Paulo, na luz, capítulo 12, fala acerca das muitas misericórdias de Deus. Agora, em breve tempo, e agora só tenho 35 minutos, eu quero, à luz do que o Espírito Santo nos levou a entender, colocar na prática com a igreja, que tipo de prática acerca das
Espírito Santo deseja que pratiquemos. De antemão, eu quero também, já foi feito isso, mas dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo a essa casa. Essa casa não pertence à Igreja Batista Missionária Pernambucana. Ela é uma agência do Reino de Deus. Amém? A Igreja Batista Missionária Pernambucana é apenas um endereço para você entrar aqui e ser abençoado. Amém? É apenas um local onde você está e se encontra. Uma agência que foi aberta para que o reino se manifestasse e alcançasse a mim e a você. É desafiador isso, porque nós sempre lemos, veja, versículo 2, Paulo vai finalizar dizendo que nós precisamos agora buscar viver a vontade de Deus que é boa, perfeita. Quando você olha o capítulo 1 e o capítulo 2 aos Romanos, você vai perceber a largura, a profundidade e a distância em que os judeus e os gentios se encontram no pressuposto da sua depravação, do distanciamento e de como estava se encontrando aquele povo diante dos olhos de Deus. Então, a igreja que estava lá em Roma, porque a carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, não é aos Romanos, é a igreja que está em Roma, que é a igreja que está em Roma. Então é a igreja que está em Roma que Paulo se interessa. Agora, ele está desafiando pelo Espírito Santo essa igreja que está em Roma a viver a vontade de Deus que é boa, que é grande, diante de um contexto depravador. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente para olhar a nossa existência no dia de hoje, o sistema, é exatamente isso. É fácil viver a vida de Cristo lá fora? Não é. Quando você anda, você só olha e vê depravação. Por onde você anda, você só enxerga ódio. Por onde nós andamos, nós enxergamos desigualdade, seja social, econômica, em todos os aspectos da realidade social, nós encontramos o homem desumanizado. Parece mais animal do que ser humano. Sim, irmãos. E Paulo agora coloca esse desafio para mim, para você. Foi o que aconteceu com Jesus, quando ele pergunta aos discípulos que vai na direção de Cesareia, parece que não memória, Mateus capítulo 13, ele vai desafiar os discípulos, ele vai na direção de uma cidade chamada Cesareia. Cesareia era uma cidade pagã, onde havia muitos deuses ali. Ele vai na direção de Cesareia com os discípulos, e no caminho ele vai e pergunta: quem pode dizer que é o Filho do Homem? Ele pergunta aos discípulos: quem vocês ouvem dizer acerca do Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor Elias, outros dizem que o Senhor Moisés, uns dizem que o Senhor João Batista ressuscitou. Estranho. Agora vocês, só vocês, quem são o povo? Vocês são meus discípulos. Quem dizem que eu sou? Quem você diz que eu sou? Porque Deus tem interesse em saber o que você acha dele. Ele tem interesse em saber a consciência que você tem dele, acerca dele. Quem é ele para você? Pede uma revelação de Deus a tu és o Cristo, o Messias, Filho do Deus que for. Aí ele diz: não foi cara, isso aí, não foi teologia, não foi escravismo que nos revelou, não foi nenhum outro tipo de conhecimento filosófico da época, mas não pode ser o céu. Glória a Deus. E ele ia na direção de Cesareia e ele faz essa pergunta exatamente por causa disso, foi de propósito. Tem coisas na vida da gente
Tem realidades existenciais na vida da gente que Deus permite de propósito, para saber qual a minha decisão em relação a Ele, qual a minha posição acerca dele, se eu vou escolher Ele ou uma outra coisa. Fique esperto para isso. Tem a hora da provação, tem a hora do teste. Ele quer dizer, eu estou indo na direção de uma cidade para cá. Lá há muitos deuses, lá há nomes famosos, lá é destino poderosa. Eu quero saber quem sou eu para vocês não sabem agora, mas quando eu entrar lá, se eu vou continuar sendo Cristo, o Senhor de vocês, ou se vocês vão mudar de ideia acerca de mim. Exatamente isso que ele estava. E Paulo traz exatamente essa realidade aqui. Desafiadora. Desafiador viver a vontade de Deus no contexto que nós estamos vivendo. Mas é possível? Diga, é possível. É possível. Porque você tem o Espírito de Deus. Amém? Amém. Você está dormindo aqui. Eu quero ser a tua morada, vem com a tua unção. Eu sou a tua morada, o teu templo. Você é o templo dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes me prosseguir porque as horas me assustam. Se eu passar um pouquinho, irmão, perdeu o nome de Jesus, me pegaram. Me ajude, amém? Amém. Temos 1h e 25 minutos. Você não vai sair sem antes ouvir a palavra, amém? Amém. Então escuta aí, calma, tem paciência com o pastor Sérgio. E Paulo vai agora usar uma expressão muito significativa. Ele vai iniciar usando uma expressão roubo. A palavra grega é paracleus ou paracletos. Paracleus, ele estava dizendo. O que é isso? É uma mistura, é uma expressão grega. É uma mistura do apelo de Deus com o apelo de Deus em mim, com a vontade de Deus. É uma mistura de um desejo realizado não só de Deus, mas também em mim. A vontade de Deus que se alia à minha vontade que se alia, que se conjuga, que se comunga com a vontade de Deus. Ele está dizendo, roubo, é um roubo, aleluia, do Espírito em nós. E o primeiro passo, quando eu passo a ouvir o chamado ao apelo de Deus, é quando a minha vontade, ela se conjuga com a vontade de Deus. O primeiro passo para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é desejar na alma. É que esse desejo parta dentro de mim, não só o desejo de dizer, Deus, faça a sua vontade, mas dizer que a vontade dele também é a minha vontade. Aleluia. Não importa quais sejam as pessoas. Glória a Deus. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando o pastor chegou para mim e disse, você vai para onde? Eu parei, respirei fundo. Eu pensei, Olinda? É Olinda. Qual se é a Fernanda lá? Se você ser sincero, eu não queria lá. Para ser sincero, eu sempre escolhi, se fosse escolher pastor, eu queria ficar instalado com Deus. Mas se você entende, não era porque eu não gosto de alguém. Eu costumo, eu acho. Já é aquela comunidade. É os caprichos humanos, nós somos caprichosos, somos manhosos, não? Mas quer que a palavra me ensina? É que eu preciso conjugar a vontade de Deus com a minha. Nesse contexto, a minha vontade não serve para nada. E aí eu terminei dizendo, mas se é vontade de Deus, que essa minha vontade seja enterrada, prevaleça a vontade de Deus. Aleluia. Amém, irmão? Eu não sou servo de mim mesmo. Eu não faço o que eu quero. Eu sou escravo da orelha furada.
Um rapaz que vai se casar. A pergunta é: você quer casar comigo? Rapaz, quer casar comigo? Mas eu quero mais. Eu quero mais. Na relação com Deus não tem mais. E não tem meio. Ou é, ou não é. Ou você quer, ou você não quer. Ou você vai, ou você fica. Quem pode dizer amém? Amém. Fica no termo com Deus. É aceitar com a fé, mas também com amor. Amém? Amém. Porque se a moça quiser casar com o rapaz, só porque ele quer, vai dar certo. Deus tem que querer. Às vezes não tem onde morar, é debaixo da pedra, mas quando os dois querem, dá certo o negócio. A coisa flui, daqui a pouco a terra vira um castelo. Aleluia! E a comunhão, a paz. Amém, irmão? Amém. Aleluia! Olha o nome de Jesus. Ele diz que esse comungar da vontade seja uma resposta de gratidão a Deus pelas muitas misericórdias dele. Essa relação de aceitar a vontade de Deus em todo e qualquer contexto da sua existência é uma resposta que eu dou a Ele de gratidão. Dizendo obrigado, Senhor. E porque eu sou grato, eu me submeto com amor, eu me submeto de alegria, eu tenho prazer de fazer a tua vontade. E a tua vontade é a minha vontade. Estamos juntos, Jesus. A tua voz é a minha voz. Se o Senhor calar, eu calarei. Se o Senhor falar, eu falarei. Aleluia. O nome do Senhor. Oh, na família. Ele vai dizer essa mistura, essa relação, a vontade de Deus com a minha vontade, ela se culmina numa expressão de gratidão a Deus. Exatamente essa relação que Paulo vai usar no capítulo 7 de 1 Coríntios. Quando ele vai falar da nossa relação com Deus, ele quer que vai ser um casal. Deixa pai, deixa mãe, vai se unir a uma mulher. Ele fala exatamente dessa relação. E como implicação desse casamento, os dois devem abrir mão dos seus caprichos. Sim ou não? Quem está noivo aqui, quem quer namorar? Ninguém? Todo mundo solteiro? Tem ninguém noivo aqui, quem quer namorar? Isso, orar corajoso. Ela está aí não. Opa! Está aí. Deixa ela lá, revela não. Vai ter que abrir mão dos caprichos para andar junto. Amém? Amém. Tem algum capricho seu com Deus? Tem algum mimimi seu com Deus aí? Está manhoso? Está achando que Deus está fazendo tudo demais? Aceite a vontade de Deus com amor. Amém? Se você aceitar a vontade de Deus, seja para a sua área, empurrando com a barriga, ou com pressão, não dá certo. Não é uma relação boa. Você e eu não viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O sistema vai nos atropelar. Mas se você aceita a vontade de Deus, como ela é, aleluia, todo o seu coração, sem mais ou mis, sem capricho, sem arrodeios, sem porquês, certamente você experimentará essa vontade boa, aleluia, agradável, perfeita,
não morto. Diga vivo! Vivo! Não morto! Não morto! Lembra do mandamento do Senhor? Perguntaram a Jesus qual é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Jesus não usa a expressão amarás o Senhor teu Deus de coração. Ele é aumentativo, superlativo. Ele usa a expressão superlativa. Todo. Não há espaço para mais ninguém além dele, como primícia, como prioridade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele não para com toda a tua alma, ele atinge os teus sentimentos. Com todo o teu entendimento, ele atinge o intelecto. Amarás o Senhor teu Deus assim. Não haverá reserva. É totalidade de ser, totalidade de existência. Não há para Deus com a alma e com o corpo, não. Não é uma dicotomia de adoração e serviço. Não. Quem amar a Deus com alma, corpo e espírito. Não há nada em você que não possa adorar a Deus. Não há nada em você que não possa servir a Deus. Tem alguém servindo a Deus apenas com a alma e com o corpo, não. Tem alguém servindo a Deus apenas com a sua presença no culto. Mais nada. Não há algo mais para se fazer além de estar sentado nos bancos da igreja. Aleluia. Será que não há mais algo a oferecer a Deus além de glória e aleluia? Será que Deus não pode usar teu entendimento? Será que tuas mãos não podem abraçar alguém lá fora? Será que os teus pés não podem subir uma ladeira? Será que você, os teus recursos, as bênçãos que chegaram até você, não podem ser úteis para Deus? Glória. Aleluia. É servir a Ele na totalidade do seu ser. O que houver em você, ao seu redor, será algo instrumento de serviço para Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 O segundo passo para viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Eu vou dizer que é não se conformar com esse mundo. Se você não nos conformarmos com esse sistema que traz uma meia-verdade, a mentira é verdade, né? Que o escuro é luz, que o sal é doce, que sai invertendo os papéis de tudo, de todas as coisas. Olha, vai dizer, se nós não nos conformamos com isso, com todo esse tipo de motivação do sistema que tenta nos tirar para fora, nos arrancar da casa do Pai, nos arrancar da presença de Deus. Ele está falando, nós não devemos nos dobrar em relação ao nosso comportamento. Você é sal aqui, mas deve ser sal na sua casa. Você é luz aqui, mas deve ser luz lá no meio das trevas. Você é alguém que não muda o sabor. Você não perde o sentido da existência de Cristo. O perfume não diminui, a luz não diminui, ela vai brilhando, brilhando até o seu dia perfeito. Aleluia. Você está dizendo, se eu e você não nos conformarmos e não nos dobrarmos para este mundo, mas nos manter com um comportamento à luz da palavra e viver a vontade, a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Nós teremos essa experiência. Aleluia. Paulo está falando de um conceito mental que nós temos em relação às coisas e às pessoas. Paulo está falando de um comportamento que o mundo nos impõe e de vivermos de uma forma diferente, porque ele vai nos dar um terceiro passo. Ele vai dizer que não devemos nos conformar ao mesmo tempo com o sistema, mas renovar a nossa
Renovar a nossa mente, diga renovar a mente. Renovar a nossa mente. Ele usa a expressão de renovação, algo que é até tema de conversa, não é, igreja? Mas já houve, quem sabe, o tema aqui de renovação, né? Renovação, culto de renovação espiritual. Volte mesmo, a gente está se encontrando com esses temas fortes por aí. Mas infelizmente não temos visto muito resultado. Mas não é porque esses encontros são invalidados, não estão sendo abençoados por Deus. É porque nós não estamos dando vazão a essa renovação. E precisamos dar vazão para isso, trazer isso para a prática. Para a prática. Ele vai dizer que essa renovação, a minha transformação está na renovação. Eu só posso melhorar quando eu renovo. Quem já ouviu alguém dizer, tem que renovar esse negócio aqui? Em outras palavras, tem que começar do zero. Está muito enfadonho esse negócio aqui. Já ouviu falar desse negócio? De vez em quando a gente encontra alguém falando isso, né? Está muita poeira esse negócio aqui. Vamos dar um chega para lá nesse tapete? Já ouviu alguém falar isso? Vamos renovar! Eu não fiquei muito feliz quando minha esposa disse, está vamos trocar esse móvel. Não estava ficando muito contente com esse negócio. Minha mulher quer trocar tudo, é tudo novo. Agora, quando nós falamos de comportamento, a gente não fica muito feliz. Porque quando está falando, está bom de renovar o comportamento, renovar as atitudes, renovar essa maneira de pensar, renovar essa maneira de, esse conceito de juízo que você tem em relação ao pecador, quando você é o pecador. Está bom de renovar isso. Tem muita religião aí, tem muita crendice aí, tem muito paganismo aí, menos evangelho. E Paulo diz, está bom de renovar isso. Está bom de rebobinar, voltar tudo de novo e começar do zero. Diga, voltar tudo de novo. E começar do zero. Escuta, eu estou terminando, deve ser muito pior. Deixe de viver em créditos de ontem. Tem gente que se apaga no tempo e fica mofado no tempo porque vive de crédito de ontem. Ah, eu já vim com 5 de oração ontem. À noite de oração eu não vou vir mais. Ou então amanhã a oração eu não vou vir, eu já vim com 5 de oração. Você orou ontem, hoje precisa orar de novo. O trabalhador vai destruir o trabalhador. Não vive do pão de ontem. Vai trabalhar firme hoje, tem que comer de novo. Amém, irmão? Você está de acordo, ou você espera que o alimento que você comeu ontem e dê força para enfrentar o dia amanhã? Eu duvido. Você come de novo, né? Cadê meu almoço? Cadê? Assim é no contexto espiritual da existência no reino de Deus. Tem que viver tudo de novo. Amanhã é um novo dia. Tudo de novo. Começar do zero. A totalidade do seu ser. Amém, irmãos? Começar tudo de novo. Faça de conta que é o seu primeiro dia com Cristo. Agora eu tenho que esquecer do passado. Porque eu me acomodo com o passado. Eu fico acomodado com o que eu fiz ontem. Quem vive de créditos do passado não experimentará um novo de Deus amanhã. Você sabe por quê? Experimenta Deus, para você finalizar. Você sabe por que Deus manda sacudir a cinza do altar e trazer para a família linha nova e fazer de novo queimado incenso? Porque o sacrifício que foi colocado ontem se transformou em cinza. Deus não aceita cinzas no altar. Tem que sacudir a cinza e colocar um novo sacrifício no altar. Deus exige sacrifício novo.
Santo, através do apóstolo João, Jesus, dando a ele a carta, direcionou a igreja de Éfeso. Ele disse em última instância: eu só tenho uma coisa contra vocês, igreja. Ele vai dizer lá em Éfeso: vocês perderam o primeiro amor. Está tudo muito bonito, está tudo no lugar. Até apoia vocês são contra alguns fariseus que tem por aí. Mas vocês perderam o primeiro amor. Estão levando a coisa com a barriga. Não há essência no que estão fazendo. Aí ele vai dizer: ainda dá tempo. E ele diz: voltem ao primeiro amor. Ainda dá tempo, corrigir essa área na sua vida. Você não está experimentando a vontade de Deus que errou, que fez errado na família, na área financeira, em qualquer que seja a área. O Espírito Santo está dizendo: ainda dá tempo para corrigir. Dá tempo de sacudir a poeira. Dá tempo de reconhecer que você errou. Dá tempo de começar de novo. Ainda que seja preciso começar de novo. Mas é melhor do que não chegar até o final.